Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro Vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 24. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo, da saída com os apóstolos de Jerusalém até a ida a Betânia. Despede-se dos ouvintes de Jerusalém. Tendo decidido partir de Jerusalém, fui com os apóstolos de manhã cedo ao templo, e ali, após orar ao Pai, preguei a todos aqueles que tinham vindo para ouvir-me. Disse-lhes no fim que por algum tempo não me ouviriam mais, porque devia ir executar a vontade de meu Pai Celeste que me tinha mandado. Recomendei que observassem quanto lhes pregara e ensinara. Minha partida causou grande aflição a todos os ouvintes, mas consolaram-se pela garantia de que voltaria e de que meu Pai cuidaria particularmente deles. Terminada a prédica, consolei a todos aqueles que se aproximaram de mim e tributei graças ao Pai. Com seu beneplácito e a sua bênção, parti com os apóstolos do templo e de Jerusalém em direção a Betânia. Andávamos como de costume, sem provisão alguma, não levando senão a própria pessoa. Ia pela estrada falando-lhes, exortando-os e admoestando-os. Como estava presente Judas, que se escandalizava e murmurava por causa do unguento que Madalena derramou sobre meus pés, admoestei-o e repreendi-o por sua paixão. Filo em segredo. Em público, exortei a todos ao desprezo das coisas caducas e transitórias e ao amor dos bens celestes e eternos. Adverti-os a estarem atentos e não se deixarem dominar pelas paixões, porque estas os conduziriam ao precipício. Todos os apóstolos estavam receiosos e cada um perguntava-me alguma coisa. Só Judas se calava, inteiramente confundido. Por então aquietar-se-lhe a paixão, mas não foi arrancada do coração. Antes escondeu-se, para depois aparecer com mais ardor e mais predomínio. Madalena aos pés de Jesus. Tendo chegado a Betânia, fui recebido de boa vontade por toda aquela gente, a qual já tinha pregado. Fui ao encontro novamente de Marta e de Madalena, que me estavam aos pés, que me estavam esperando ansiosamente. Apenas entrei em sua casa, Madalena jogou-se-me aos pés e chorou sem parar, desabafando sua dor e seu ardente amor. Quanto se alegrava o meu coração ao vê-la tão contrita e tão amante. Por isso rendi graças ao Divino Pai. O acolhimento de Marta e de seu irmão foi caloroso e muitos agradecimentos recebi pela conversão da irmã. Marta amava-me muito, por isso estava toda solícita em aprontar a refeição para mim e para todos os apóstolos, dando anseio à irmã de demorar-se aos meus pés e escutar meus ensinamentos.
Durante todo o tempo que fiquei, a amorosa Madalena nunca me deixou. Quando saía a pregar, seguia-me com a irmã e todos em sua casa. Madalena comprazia-se muito em ouvir minhas palavras e meus ensinamentos, os quais ficavam-lhe todos gravados na mente e no coração. Saboreava a doçura e a suavidade de minha pessoa, por isso jamais se apartava de mim. Zelo de Jesus e frutos. Muitos foram a Betânia para ver Madalena convertida, bem como para ouvir a minha pregação. Entre eles havia numerosos amantes de Madalena, os quais, ao vê-la tão mudada e desprezando inteiramente as coisas que antes tanto amava, como também ao ouvir minhas pregações, ficavam compungidos e, a exemplo de Madalena, converteram-se. O inimigo infernal fremia, tanto por ter perdido Madalena, quanto devido a todos aqueles que a imitação dela deixaram o pecado e os vãos amores e se colocaram no caminho da virtude. Por isso ia instigando ora um, ora outro dos seus partidários, inflamando-lhes ódio, inflando-lhes ódio à minha pessoa. O inimigo, porém, fez poucas conquistas, porque, mediante minhas palavras, fazia conhecida de todos a verdade da minha doutrina. Não faltou, no entanto, quem aderisse ao inimigo, quem me perseguisse e falasse mal de mim, censurando minhas obras, mas mesmo estes se confundiam ao me ouvirem pregar. Afadiguei-me muito enquanto estive em Betânia, tanto pregando como ensinando a todos o caminho da verdade. Os apóstolos ensinaram também ao povo, instruindo os mais ignorantes. Operei ali numerosos milagres para confirmar aquela gente na fé em minha doutrina. Oferecia ao Pai todas as minhas fadigas e pedia-lhe que, pelo zelo, pelo prazer que nisto tinha, desse graça desse a sua graça e suas luzes a todo aquele povo. O Pai consolava-me, fazendo o que dele requeria. Dedicava, pois, todo o tempo que me restava da pregação a instruir Madalena em sua casa, enquanto os apóstolos instruíam o povo. Ciúme de Marta. A irmã Marta aguentou por algum tempo que Madalena estivesse comigo a ouvir minhas palavras, mas depois surgiu-lhe também o desejo de entreter-se comigo. Juntamente com o desejo, havia certa paixão, parecendo-lhe que a irmã era mais favorecida por mim e mais agradável a mim do que ela. Apesar de tudo, era tamanha sua solicitude em preparar a comida que se despendia inteiramente nisto, porque muito me amava, queria ela própria preparar a comida e desejava que também a irmã se ocupasse neste mister. Mas Madalena não pensava senão em ouvir minhas palavras, deixando todos os cuidados à irmã, a qual um dia, vencida pelo desejo e a paixão, veio queixar-se da irmã, porque a deixava só na preparação da comida necessária, pedindo-me que lhe ordenasse fosse ajudá-la. Mas eu a repreendi por estar solícita demais em relação às coisas temporais. Ela perturbou-se um pouco, e eu, para fazer-lhe conhecer a sua excessiva solicitude, também a paixão que a importunava, sem que ela o percebesse, disse-lhe: Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Por isso, se tranquilizasse e fosse menos solícita pelo cuidado com o corpo, e procurasse ter maior solicitude para escutar minhas palavras. De fato, assim fez posteriormente. Nesta circunstância, pedi ao Pai dar a conhecer esta verdade a todos os meus irmãos, porque via estar a maior parte deles atenta e aplicada ao cuidado do corpo e descuidada relativamente à alma. Sob o pretexto de que a comida é necessária, todos se aplicam a isto e com tanta solicitude que se esquecem de alimentar a alma mediante obras espirituais. Por isso roguei ao Pai iluminasse a todos para conhecerem seus próprios enganos e sua cegueira. Vi que o Pai o faria e muitos aproveitariam da dita luz e abandonariam
os excessivos, as excessivas solicitudes quanto ao corpo, aplicar-se-iam ao cuidado da própria alma, a dar-lhe o alimento necessário para conservá-la na vida da graça. Vi, porém, a multidão daqueles que não pensam em outra coisa senão no sustento do próprio corpo e vivem inteiramente esquecidos da alma. Quanta pena sentia a respeito deles. Voltei, portanto, a dirigir súplicas ao Divino Pai, a fim de iluminá-los de novo e estimulá-los a terem solicitude pela própria alma. Vi que o Pai o faria e que muitos se prevaleceriam da dita graça, mas muitos descuidariam, sem aproveitarem as luzes, deixando-se atrair pelas solicitudes das coisas temporais, pelas preocupações excessivas acerca da manutenção do corpo. Convidam a Maria Santíssima. Enquanto me demorava em Betânia, em casa das duas irmãs Marta e Madalena, elas desejavam muito tratar com a minha querida mãe. Expressaram-me este desejo. Foram por mim atendidas. Assim enviaram mensageiros a Nazaré para pô-la a par de que eu estava na casa delas e que desejavam sua vinda para também ela fruir da minha companhia, embora por breve tempo, e ouvir minhas pregações. A querida mãe já sabia de tudo, e reconhecendo ser esta a minha vontade e a do Divino Pai, veio acompanhada das habituais senhoras piedosas. A querida mãe desejava muito ver-me de novo e ouvir minhas palavras, por isso a consolei. Pedia ao Pai consolasse todos aqueles que anelavam ardentemente por sua graça e seu amor, não tardando em conceder o objeto do desejo deles, porque eram muito justos e dignos de serem realizados. Vi que o Pai executaria o que lhe pedira, experimentei consolação e tributei-lhe graças, em nome de todos aqueles que obteriam tal bem. Minha querida mãe, à sua chegada, foi asaz acariciada pelas duas irmãs e recebida com finezas de amor. Todos ficaram admirados ao ver-lhe a majestade do rosto, a gravidade e a afabilidade das palavras, a humildade do trato. Por isso, muitos se lhe afeiçoaram. Durante o breve tempo de sua estada ali, serviu a todos de ótima mestra e de modelo de todas as virtudes e perfeições. Como eu devia partir para pregar na Galiléia, foi necessário minha querida mãe permanecer ali por algum tempo, para consolar as duas irmãs, as quais teriam ficado muito aflitas por causa de minha partida, de modo especial Madalena, que me amava tão ardentemente. Maria com Jesus. Ao chegar, minha querida mãe ficou muito consolada por rever-me, bem como ao ver Madalena convertida e transformada em perfeita discípula. Depois das congratulações das duas irmãs, como também de Lázaro e de todos os apóstolos, retirou-se comigo para fruir de minhas palavras a sós e desabafar um pouco a pena que o seu coração sofria ao ver-me tão perseguido pelos escribas e os fariseus, e tão cansado em consequência da pregação. Por isso disse-lhe: Fruí, pois, agora da minha companhia, querida mãe, porque de agora em diante raras vezes tornareis a ver-me. Muitas fadigas e tribulações me estão preparadas. Vós, porém, sede minha consolação. Vosso coração, vosso amor, vossa fidelidade me trazem conforto entre tantas tribulações. Mas mesmo este é amargurado ao ver-vos tão angustiada, tão aflita e atribulada por minha causa e pelo amor de vós. Caríssima mãe, me dedicais. Vossas penas, no entanto, são agradáveis ao Pai e a mim. Muito grande é o mérito que adquiris. Continuai, pois, querida mãe, a sofrer com a costumeira e invicta paciência, e cooperai com as vossas penas na redenção dos homens. Estas e outras palavras disse a dileta mãe, animando-a e confortando-a. Seu coração se liquefazia ao ouvir minhas palavras. Desdobrava-se o amor que me dedicava e a
compaixão para comigo e repetia numerosas vezes: Ah, meu filho, se me fosse concedido sofrer sozinha tudo que vós sofreis e padeceis, oh, que consolo sentiria o meu coração! Eu a consolava, dizendo-lhe ser vontade do Pai que eu sofresse todas as penas, e que ela as sofresse todas na alma, sem ter a consolação que desejava. A querida mãe confortava-se inteiramente à vontade divina, oferecia-se ao Pai e oferecia-me ainda qual vítima a ser sacrificada. Fazia isso de coração generoso, mostrando-se pronta em tudo para cumprir a vontade divina. Ao ver a generosidade e a conformidade da querida mãe, alegrei-me muito e desejava que todos os meus irmãos fossem tais quais ela era. Na ocasião de padecerem e sofrerem tribulações, se mostrassem generosos e prontos. Por isso pedi ao Pai desse a todos parte da graça com a qual ela era tão esquecida, tão enriquecida. O Pai prometeu-me dá-la. Vi que muitos a aproveitariam e imitariam bem a querida mãe. Alegrei-me e rendi graças ao Pai. Vi ainda a multidão daqueles que abusariam da dita graça. Por causa deles senti pesar e ofereci ao Pai a minha vontade pronta e resignação ao seu querer, bem como a de minha dileta mãe, em suplência pelas faltas de meus irmãos. Fazia-o para satisfazer a justiça divina, a qual requer a correspondência às graças que por mera bondade o Pai concede a todos os meus irmãos. Com tais ofertas ficava inteiramente satisfeita. Eu me alegrava e rendia graças ao Divino Pai. Tendo-me entretido por algum tempo com a querida mãe, manifestei-lhe todas as penas do meu coração, embora estivesse já informada, porque sentia-as todas em si mesma. Manifestava-as, no entanto, verbalmente para consolá-la. Ela me ouvia e, ao mesmo tempo, dilacerava a aguda dor. Mostrava-se em tudo fiel companheira. Ao agir assim, revelava-lhe eu o amor que lhe dedicava. O pai, no entanto, ao mesmo tempo, a confortava. Via então que meus seguazes e amigos seriam os mais atormentados e angustiados, porque o pai proporcionava a todos muitos padecimentos, para se tornarem de certo modo semelhantes a mim, e terem ocasião de imitar-me. Por isso pedia ao Pai os confortasse e lhes concedesse ao mesmo tempo forças e graças, para poderem sofrer todas as penas que ele se compraz em enviar-lhes. O Pai prometeu-me a dita graça. Vi que não deixaria de consolá-los, confortá-los e amá-los, de modo que nos próprios padecimentos experimentariam a consolação e o conforto da divina graça. Alegrei-me muito e rendi graças ao Divino Pai. Privei-me de toda consolação, contentamento e conforto possíveis à divindade que havia em mim, a fim de que meus irmãos fossem consolados e confortados, reservando para mim o mero e puro padecer, sem experimentar outra consolação, senão ver meus irmãos conformados à vontade divina, prontos a corresponderem às graças que eu lhes obtinha do Divino Pai. Nem tinha outro conforto senão ver o meu Pai honrado e glorificado. Esta consolação, no entanto, foi amargurada diante da multidão daqueles que abusariam das ditas graças e ofenderiam e desonrariam tanto o Divino Pai, que durante todo o tempo da minha vida na carne mortal e passível sofri pena atroz, em demasia, de modo a ficar meu coração sempre transpassado e amargurado. Maria durante o sermão de Jesus. Depois da conversa com a dileta mãe, saí para pregar lá onde ocorriam todos os habitantes de Betânia. Estava a querida mãe a ouvir-me, acompanhada de Marta, de Madalena e outras mulheres piedosas. Minha mãe e a fervorosa Madalena alegraram-se muito de modo a se lhes liquefazer de amor o coração. Emudeciam os lábios da dileta mãe, mas, ó, quão amorosamente falava-me o coração!
Cada vez que me ouvia pregar, renovava ao Pai a oferta que fazia de mim, mostrando-se pronta a sacrificar-me a cada momento, se fosse necessário, para comprazer ao Divino Pai e para se cumprir a obra da redenção humana. Ao Pai agradavam muito suas ofertas, comprazia-se nela e enchia-a cada vez mais de méritos e de graça. Terminado o sermão, a querida mãe ouvia a aclamação do povo, dava ao Pai toda a glória, exaltando-o e agradecendo-lhe por se dignar mandar-me ao mundo para redimi-lo e salvá-lo. Agradecia-lhe ainda da parte de todas as criaturas. Nas ações internas acompanhava-me e imitava-me perfeitamente. Eu lhe oferecia todos os meus agradecimentos e os da dileta mãe, em suplência por todos aqueles que nisto falham. Como via uma multidão que haveria de viver quase esquecida disto, procurava suprir a falta deles. Maria fala aos apóstolos. De volta à casa das duas irmãs Madalena, como de costume, veio para junto dos meus pés e ficou genuflexa a ouvir-me os ensinamentos. Minha querida mãe dirigiu-se aos apóstolos, exortando-os à perfeita imitação minha e animando-os a padecerem de bom grado todos os incômodos e as dificuldades que habitualmente implica o ofício da pregação. Depois conversou com cada um em particular. Assim procedeu para falar também a sós com Judas, advertindo-o e admoestando-o acerca do seu vício. Enquanto lhe falava, Judas mostrava-se um tanto compungido de seu erro, mas em ocasião favorável não soube se vencer. Ao invés deu expansão à paixão culpável, conforme ouvirás que ele fez antes de minha paixão, quando Madalena ungiu de novo meus pés na ceia realizada em Betânia. Então o pérfido executou seu malvado desígnio. Minha querida mãe preveniu-o de tudo, mas ele protestava que jamais seria induzido a fazer aquilo de que ela o admoestava e repreendia. Disse-lhe ainda a querida mãe, com grande caridade e compaixão, que estivesse bem atento, porque pareceria de péssima morte, não apenas corporal, mas mesmo eterna. Ele respondia: Nunca acontecerá isso, porque jamais trairei meu mestre. Numerosos foram os avisos, as provas e os conselhos dados pela querida mãe ao pérfido Judas. Mas ele não aproveitou isto, nem quis fazer o que ela lhe dizia. Minha querida mãe sentiu grande amargura, sabendo que Judas me trairia, que se condenaria e pereceria miseravelmente. Por isso não deixava de amoestá-lo a miúde. Mas Judas ouvia de má vontade e mostrava-se desgostoso diante das admoestações dela. Fazia o mesmo comigo, que não deixava de admoestá-lo a miúde. Mas ele mostrou-se aborrecido disto. Todavia não deixei de fazer o necessário e muito mais para que pudesse vencer a paixão culpável, falando-lhe ora com todo o amor e submissão, ora com severidade. Penas e súplicas de Jesus. Via, esposa minha, na pessoa de Judas, a multidão daqueles que se assemelhariam e que, apesar de tantas ajudas da graça divina e tantas admoestações e exortações, jamais se deixariam persuadir e abandonar o vício de vencer a paixão, e que, por fim, pereceriam miseravelmente. Por eles experimentei suma amargura, tanto mais que, tendo sempre presente o discípulo traidor, tinha sem cessar presentes todos os que lhe assemelhariam. Por isso senti sempre angústia, sendo esta uma das maiores tribulações durante o tempo de minha pregação. E como me causava grande pena ter em minha companhia o discípulo traidor, assim constituía para mim profundíssimo pesar ver como o Pai suportaria com tanta paciência todos os que àquele se assemelhariam. Visto que meu pai não está sujeito à pena e à dor alguma, eu sofria toda essa pena e amargura. Oferecia minha pena ao pai em suplência pelas ofensas
que receberia de tais pérfidos para satisfazer assim a justiça divina, intensamente irritada por causa deles. Via, pois, os numerosos castigos que o Pai mandaria ao mundo devido às ofensas que receberia de meus irmãos. Senti grande pena, tanto mais por ver que muitos bons seriam submetidos aos castigos mandados pelo Pai aos malvados. Por isso suplicava ao Pai que retivesse os flagelos. Com minhas súplicas, impedia muitos dos castigos mais atrozes. Via o Pai castigar igualmente nações inteiras. Mandava esses castigos para punir os maus e dar aos bons ocasião de merecimento. Via que castigava com misericórdia e depois do castigo enviava o consolo por causa dos bons. Com isto me alegrava. Via serem muitos castigos necessários para os homens se lembrarem de recorrer à divina misericórdia e se emendarem de seus erros. Por causa disso, louvava o Divino Pai, que tudo dispõe e opera em vista da salvação dos homens. Via que muitos, diante de ameaças e castigos, tornar-se-iam mais duros e obstinados. Senti grande pesar, seja por causa desta perversidade, seja pelas ofensas recebidas pelo Divino Pai. Meu coração jamais teve um momento de sossego. Sempre estava angustiado, pesaroso, amargurado, por causa das ofensas recebidas pelo, pelo Pai e devido ao menosprezo de meus irmãos, pelas graças e pela misericórdia dele. Desejava, pois, houvesse sempre no mundo quem se condoesse das ofensas recebidas por meu Pai e da parte dos pecadores, quem desse alguma satisfação à justiça divina, quem procurasse reparar, de algum modo, a honra divina e dar gosto ao Divino Pai. Vi que haveriam muitos e se empenhariam nisto e reterem os flagelos divinos. Por causa deles experimentei consolo e pedia ao Pai cumulá-los de graças e enchê-los de seu espírito. Olhava-os com amor, quais verdadeiros irmãos e imitadores. Mas tal consolação foi muito amargurada ao ver o grande número daqueles que com tantas iniquidades provocariam continuamente a ira divina. Cruciava-me o zelo pela glória do Pai. Atormentava-me vê-lo por tantos homens desonrados. Em consequência deste zelo, desejava também eu os castigos. Mas a caridade, a arder-me no peito, não os queria, porque almejava para todos a salvação eterna, em vista da qual vinha ao mundo. Por isso fui assaltado por muitas angústias e oferecia-me ao Pai, a fim de que descarregasse sobre mim os flagelos, conforme depois se realizou perfeitamente em minha paixão. Oferecia-lhe ainda todas as minhas obras em suplência por tudo aquilo em que faltavam meus irmãos, querendo reparar todas as suas faltas e dar ao Pai a devida glória. Muitas contínuas ofertas agradavam muito ao Pai. Ficava contente e agradecia-lhe, louvando e bendizendo sua infinita bondade e misericórdia. A hora da partida. Demorando-me, portanto, alguns dias em casa de Marta e Madalena, aplicava-me a pregar e realizar outras obras, mediante as quais realçava claramente a minha divindade, consolava a todos, instruía-os, curava enfermos e confirmava na fé e em minha doutrina a todos os que em mim criam, e eram muitos. Chegou a hora da partida. Madalena estava igualmente bem instruída em minha escola e tornara-se discípula perfeita. Por isso falei à minha querida mãe e manifestei-lhe que ia partir, bem como desejava que ela permanecesse ainda por alguns dias para a consolação das duas irmãs, do irmão e de toda a gente de lá. Amava muito essas pessoas que costumavam hospedar-me, seja por causa de sua caridade, bem como pelo amor que me dedicavam e por servirem e amarem o Pai, observando a lei divina. Por isso cuidava particularmente delas, fazendo todo o necessário para sua consolação. A querida mãe ficou contente de permanecer ali,
desejando cumprir em tudo a vontade divina, embora estivesse asaz aflita por minha partida. Ficou, não obstante, a consolar aquelas que sentiam menor aflição do que ela, por amarem menos. Também elas amavam-me muito, mas jamais alguém pôde chegar a dedicar-me parte do grande amor que me dedicava minha querida mãe. Ficou transpassada de dor diante de minha partida, seja por ficar privada de minha vista corporal, seja por saber que o quanto eu iria padecer e afadigar-me na pregação. Só ela conheceria todas as minhas penas. Por isso experimentou as penas mais do que todos juntos. Assim mesmo, permaneceu forte, intrépida, generosa, sem manifestar diante de alguém o mínimo sinal de sua grande dor. Quanto me era cara a querida mãe, e quanto consolo me trouxe a sua companhia. Assim, eu sofria a pena de ficar sem ela e sofria também o pesar que ela padecia por estar longe de mim. Esta pena amargurava minha consolação, pois, como já te disse várias vezes, meu coração nunca teve consolação que não fosse acompanhada de mil amarguras. As lágrimas de Marta, Madalena e Lázaro. Depois de conversar com a querida mãe, falei no dia anterior à partida com Lázaro e com as duas irmãs, dizendo que devia ir pregar onde cumprisse a vontade do Divino Pai. Diante de tais palavras, aquelas amorosas criaturas derramaram copiosas lágrimas, em particular Madalena, que fervorosamente me amava. Consolei-a dizendo que lhes deixaria por alguns dias a querida mãe e que continuaria a dedicar-lhes particular cuidado. Em caso de necessidade, me avisassem e viria consolá-los. Dirigi muitas palavras a todos daquela casa, animando-os, consolando-os e impondo-lhes rezassem sempre ao Divino Pai pela conversão dos pecadores, para que todos aqueles povos abraçassem a minha pregação e dessem fé à minha doutrina. Penas e súplicas. Depois de tê-los consolado e animado, retirei-me a orar ao Divino Pai. Recomendei-lhe todos aquele lugar, em particular Madalena, a fim de que continuasse a beneficiá-los com a graça e as luzes, para que se convertessem e conservassem fiéis em seu serviço, no amor, na observância da lei divina e em tudo o que eu lhes ensinara. O Pai prometeu-me a dita graça. Roguei-lhe de novo por todos os meus irmãos e irmãs e por todos aqueles povos que tinham abraçado a minha doutrina, a fim de lhes conceder as ditas graças. Vi que o Pai o faria com suma providência, dando a todos graça e luzes, para poderem se conservar fiéis em seu amor e serviço. Vi que muitos aproveitariam isto. Alegrei-me e rendi graças ao Divino Pai. Vi ainda a multidão daqueles que abusariam da dita graça e declinariam do seu serviço e amor. Por causa destes, senti pena e supliquei de novo ao Pai dar-lhes luzes mais potentes e maior graça. Vi que por meio deste novo favor, alguns se emendariam e rendi graças ao Pai. Vi ainda que muitos abusariam mesmo disto. Senti grande amargura. Vi as numerosas tribulações e padecimentos para mim preparados durante a pregação. Abracei todos generosamente para cumprir a vontade do Divino Pai. Ofereci-os em desconto das muitas ofensas que recebia de meus irmãos. Vi como os escribas e os fariseus alegrar-se-iam em vão por causa da minha partida de Jerusalém, e desejavam que eu, entre tantos padecimentos, terminasse a vida, ou que alguém me matasse. Vi a resolução tomada de continuamente enviarem os seus ministros para saberem por onde eu andava, o que operava, e vi mesmo como iriam, prevenindo a todos de não darem crédito a minhas palavras, por ser eu um infame sedutor que realizava tantas maravilhas por obra do demônio, e um verdadeiro endemoniado e muitas outras infâmias. Quanto pesar sentia, esposa minha, por causa de todas essas injúrias e perseguições. Oferecia este pesar ao Pai e pedia-lhe que aplacasse a justa indignação
contra eles. O pai atendia-me. Eram-lhe muitas gratas as ofertas que lhe fazia em suplência pelas ofensas e injúrias recebidas dos pérfidos. Com os apóstolos e Madalena. Depois de minha oração, entretive-me de novo à tarde a consolar a todos daquela casa. Após ter comido com os apóstolos, fiz-lhe um discurso sobre a perseverança no serviço do Divino Pai, a observância de sua lei e de quanto lhes tinha ensinado. Inteiramente atentos a ouvir-me, os corações se lhes desfaziam em lágrimas. Terminado o discurso, retirei-me, indo todos repousarem. Somente Madalena seguiu-me, estando comigo durante boa parte da noite a ouvir minhas palavras, em companhia de minha querida mãe. O amor de Madalena era tão ardente que não lhe permitia estar longe de mim, enquanto eu estava em sua casa. Tinha saboreado a doçura e a suavidade de minhas palavras, por isso estava sempre sedenta de ouvi-las. Eu a satisfazia, fazendo-a provar minha doçura e suavidade, para que conhecesse cada vez mais a vaidade e a amargura das coisas mundanas. Tendo-se entretido durante um tempo em ouvir minhas palavras e ensinamentos, saiu deixando-me falar a sós com a minha querida mãe. Maria com Jesus. Tendo ficado com a querida mãe, expandiu ela um pouco seu pesar. Com palavras afetuosas, demonstrava-me o quanto me amava e se compadecia de mim. Consolava-a, explicando-lhe quanto me agradava seu amor e sua compaixão. A miúde voltava a replicar-me: Amado filho, agora deverei ficar novamente sem a vossa presença e não mais ouvir vossas divinas palavras. Não voltarei a ver-vos, senão cansado, fadigado e atribulado por tantas perseguições. Como poderá meu coração encontrar repouso, se vós, minha vida, vos encontrais entre tantas penas? Que tormento será para mim viver enquanto vós, meu filho e meu Deus, estiverdes tão angustiado? Dizia-lhe eu, cheio de amor e compaixão: Consolai-vos, querida mãe, com o pensamento de que nisto executais a vontade do Divino Pai. Tempo virá em que fruiremos um do outro perpetuamente com sumo gáudio. Agora é tempo de padecer, e vós deveis ser partícipe de todas as minhas penas, porque o amor que me dedicais faz com que sintam a vossa alma e o vosso coração todas as penas que eu padeço. Consolai-vos, ó mãe, pois só vós sois isenta de ter me causado algum sofrimento, por serdes a única bela, santa, eleita, dileta e em tudo perfeita, sem mancha alguma de culpa. Agradecei ao Pai que tanto vos favoreceu, sublimou e cumulou de tanta graça. Suportai de boa vontade todas as penas, embora sejais tão inocente a minha imitação. Segui-me, pois, pelo caminho de meus padecimentos, e como na terra não existe quem seja semelhante a vós no padecer, e que me imite e me siga tão de perto como vós, assim não haverá tampouco no céu quem a vós se iguale e quem mais de perto reine comigo eternamente. A estas palavras humilhava-se a querida mãe, inteiramente conformada à divina vontade. Abraçou de boa vontade todas as penas e aflições que por meu amor lhe importava padecer. Exortações à esposa. Aprende, esposa minha, a conformar-te em tudo à vontade do Divino Pai, a contentar-se apenas com o padecer para melhor assemelhar-te a mim, teu modelo. Fica contente de renunciar a todas as consolações, mesmo espirituais, quando isto agradar ao Divino Pai. Mostra-te agradecida pelos benefícios recebidos e tem sempre tenra compaixão de meus padecimentos, segura de dar assim gosto a mim e ao Pai. Mostra-nos o amor que nos dedicais. Não podeis fazê-lo melhor do que pela observância da lei divina e pelo padecimento com boa vontade de todas as penas
angústias e enfermidades, que o Pai agradar enviar-te. Sejas fiel e perseverante, se queres chegar à posse da glória preparada para ti. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.